Boa tarde a todos. Obrigado, Sérgio, pelo convite. Hélida, parabéns aí pela conferência. Está muito humana, né? Tratando dos direitos humanos. Então, acho que o que está faltando hoje realmente é nós tirarmos um pouco de uma concepção de direitos humanos muito ortodoxa, muito positivista, e tratarmos assim como a naturalidade da vida, como a vida é, né? Isso que é o papel dos direitos humanos. O Sérgio me convidou para substituir aqui o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. É muito difícil, né? Substituir o presidente da Comissão de Direitos Humanos, o Marcelo Charel. Muito difícil, mas me pegou e eu pensei, então, o que eu poderia contribuir nesse debate tão importante, Sérgio, que você foi um grande lutador aqui no Instituto para estarmos hoje aqui. Já foi dito, Sérgio Santana é presidente da Comissão de Direito Constitucional do Instituto hoje. E, independente de discutir os 30 anos da Constituição, que a comissão, sob a liderança dele, organizou um colóquio aqui, o Sérgio sempre colocou, nós temos que discutir os direitos humanos nesses 30 anos, porque o que está acontecendo no Brasil, desse processo todo político, né, golpista, né, que se começou, né, formalizou a partir de maio de 2016, com a saída da presidenta Dilma, né, o Sérgio colocou, nós temos que discutir a questão dos 70 anos dos direitos humanos. Então, estamos hoje aqui, é um privilégio, né, para mim e estar aqui tratando de um tema. Eu não sou um especialista dos direitos humanos, eu sou um advogado militante do dia a dia, né, me entendo muito das questões políticas, né, e para tratar dos direitos humanos, passa na minha cabeça, dentro de um enfoque, né, principalmente um plenário, com muitos jovens, sabe, Sérgio, é a questão do colonialismo. Sabe, eu acho que aqui, todos aqui somos brasileiros, né, nessa sala, não tem ninguém estrangeiro, né? E, então, como brasileiros, né, nós somos colonizados, né? Então, como é, né, a aplicação dos direitos humanos para quem nasceu colonizado? Entendeu? Não nascemos um povo como um país da Europa que colonizou, que foram os grandes colonizadores, essa sociedade ocidental cristã, por meio de um racionalismo que procurou se colocar de uma forma superior, isso nas obras, né, você está no caso do direito, que manipulamos muito, Hegel, né? Então, eu quero pensar e refletir os direitos humanos aqui nessa oportunidade, nesses 30 minutos ou até menos, sobre o aspecto do colonialismo. E aí vem o primeiro ponto para mim. Eu separei 6 pontos aqui. Eu quero começar na questão dos oprimidos. A doutora Hélida colocou a questão dos idosos e eu quero terminar na juventude, em homenagem à juventude que está aqui presente hoje com relação ao tema dos direitos humanos. Então, o primeiro ponto que eu vejo dos direitos humanos é a questão dos oprimidos no mundo. E é assim que eu vejo. Eu aproveito essa oportunidade porque eu vejo que os direitos humanos, né, ele tem uma relação com a opressão. Eu não estou me referindo aqui, quero me referir aqui dos direitos humanos, esse clássico, né, dos 70 anos aqui, liberal, né, burguês, como você queira chamar, né, tradicional. Né? Eu quero ver a defesa dos direitos humanos, mesmo do povo explorado. Então, com relação a isso, eu aproveito a oportunidade, nós vamos fazer uma homenagem daqui a pouco. Sabe, Kátia, eu não consigo ver, já falei isso para você diversas vezes, a Kátia da Mata, esposa do Dr. João Luiz do Boc Pinot, eu assimilei os direitos humanos por meio de João Luiz e de Sérgio Mulher, os dois. E o Sérgio como discípulo de João Luiz, como discípulo mesmo, até hoje, sempre lembrando o João Luiz do Boc Pinot. E como que eu vi esses direitos humanos do João Luiz? Eu vi exatamente o João Luiz como advogado dos oprimidos do mundo. Né, Cátia? Sempre falei isso para você, aquele jeito dele de defender os oprimidos. Então, com relação à questão da opressão, a questão do colonialismo tem tudo a ver. Eu não consigo ver de uma outra forma. E nessa questão do colonialismo, que impõe não só a exploração material, mas principalmente a imposição cultural, tá? E como um marco teórico nesse ponto, eu gostaria de destacar a questão de Francis Fanon, né? 2 obras, eu tenho duas obras, mas são 2 obras muito densas, né? Que é a questão, são os Condenados da Terra, né? Que até na versão brasileira que eu tenho, é prefaciada por Sartre, né, em que ele levanta exatamente essa questão da exploração dos povos explorados do mundo. Então, quer dizer, que direito é esse que nós estamos na luta, que temos que lutar? Né, eu vejo aqui o Edson, né, da Ordem, não estive um trabalho com Pinot, Aderson,
né, Décio? Aquele trabalho que você e Pinot fizeram na questão do Haiti, né? Não tem nada mais marcante do que isso. Né? Quer dizer, o Haiti, né, foi o primeiro povo a se surgir. Na hora do... Então já está aqui o Sérgio. Desculpa antecipar, Sérgio, não foi combinado não. Foi combinado não. Vê que tá tudo meu aqui, está sendo de improviso. Porque eu não vim para cá para falar, o Sérgio pediu, então estou tentando aqui rascunhar algumas ideias com vocês, em conjunto, e com muita humildade. Então, quer dizer, a questão do próprio Haiti. O passado do Haiti glorioso e o passado de hoje. Né? Tudo que passou nesse povo, o castigo que foi colocado nesse povo. Então, por isso que a obra de Frantz Fanon, para os estudantes, é uma obra importante. E a segunda obra, essa sim, para mim, interessaria mais nesse colóquio aqui, é a questão que ele desenvolve em Pele Negra, Máscaras Brancas. Por que isso? Porque é a visão nossa de colonizado. E de colonizado que aceita com passividade a visão do colono. É o que está acontecendo agora, nesse momento, no Brasil, que nós vimos no processo eleitoral. Né? Determinados candidatos bater continência para a bandeira de país, de determinados países, que recebem aqui autoridades de outros lugares e bate continência. E, de uma forma geral, isso que está sendo visto na política brasileira no momento, essa visão subserviente do colonizado, é um traço nosso, que nós temos que superar isso. E aí vem a pergunta, como superar isso? E aí, dentro desse processo de superação da subserviência, eu não vou dizer a vocês que nós estamos parados, nós não estamos parados, nós estamos em grande evolução. E aí digo como evolução, como povo colonizado. E aí não vou fazer a análise dos povos do mundo colonizado, nem da Ásia, nem da África. Vou pegar a nossa, que está mais perto, onde nós fazemos parte, que é a América Latina. Então, se nós vimos um processo revolucionário, que muita gente no momento no Brasil não quer nem falar, que é o processo revolucionário cubano, e aí, Vlamir, uma homenagem à nossa Casa da América Latina, que eu tenho a honra de ser diretor de direitos humanos da Casa, que passa muita dificuldade nesse momento político, e que João Luiz foi um dos presidentes da Casa foi um dos grandes presidentes da Casa da América Latina, né? A Revolução Cubana, que ela demonstrou e demonstra para o mundo até hoje, é exatamente esse grau de rebeldia que o colonizado tem como superar o opressor. Nós temos em Cuba todas as crianças estudando. Nós temos a mulher protegida. Não é que os homens cubanos são respeitosos com as mulheres, não é que seja isso. Mas o Estado cubano revolucionário assegurou à mulher o direito de proteção. O que nós aqui no Brasil tentamos, até bem pouco tempo, a iniciar um processo, né, cultural e até jurídico com o marco regulatório, né, que agora parece que vai ser jogado de lado, porque se o Poder Executivo não vai dar cumprimento, não adianta a mulher bater na delegacia e o delegado olhar e não fazer nada. Tem a lei, né? Falar, doutor, tem a lei aqui. Mas aí, se o Poder Executivo não manda tomar as providências de investigação, se o Ministério Público não vai atuar, não adianta de nada ter lei. É a ineficácia da lei, que é aí que estamos falando para juristas, né, que os juristas conhecem bem a matéria teoria do direito, a questão da ineficácia das normas. Então, isso tudo parte de uma sociedade. Então, essa sociedade latino-americana, colonizada, ela não é só uma sociedade que bate continência para outros povos, ela se insurge. E se insurgir é um processo transformador, é salutar, é transformador. Então, temos sociedades avançadas. A Venezuela, que Sérgio se referiu na fala dele há pouco tempo atrás, a Venezuela extinguiu, segundo a Unesco, o analfabetismo. A Bolívia extinguiu o analfabetismo. A Bolívia faz um grande processo revolucionário com o Estado plurinacional, reconhecendo os direitos dos povos originários da terra. O que nós queremos aqui, que um certo governante futuro diz que índio tem direito sim à terra, mas 7 palmos, declarou em maio de 2018, esse ano, declarou, divulgado na imprensa, falou em Roraima. Olha que foi a Roraima para falar isso. Roraima é exatamente a questão de Raposa, Terra do Sol. Raposa, Terra do Sol. Não foi à toa que foi a Roraima falar isso. Foi com intenção. Então, eu estou falando de direitos humanos dos povos colonizados e diante de colonizados, subservientes e colonizados que não aceitam a subserviência. Vão estar lutando o tempo inteiro com a defensoria pública. Eu vejo os defensores públicos são, o corpo da defensoria pública é um corpo de advogados corajosos, até no suposto Estado de direito, democrático de direito, porque não há um reconhecimento da sociedade para o trabalho dos defensores, que trabalham com a mazela da sociedade. Imagina uma advogada que vai sair à noite para atender gente da rua, indigente.
que é considerado como indigente? Há um reconhecimento, sim, me perdoe. Tanto assim que a Inovar deu... Mas muito bem, só colocou, eu não queria tocar na Inovar. A Inovar é uma questão também dos direitos humanos, que eu pretendo falar aqui no segundo momento, que tem uma ligação também com isso. Tá? Eu quero dizer o seguinte, o defensor público, eu não sou defensor público, eu não estou fazendo a defesa do defensor público à toa, eu estou querendo fazer como sociedade, não como advogado, que eu acho que é uma entidade que tem que ser vista, porque eu sou advogado liberal. Meu cliente que vai no meu escritório paga, a maioria paga. Entendeu? Eu atendo pessoas que pagam para eu sobreviver, eu sou um trabalhador, vendo minha força de trabalho. O defensor público é um servidor público que atende as pessoas que não têm como pagar. E é muita gente, como a senhora falou aí. Imagina as pessoas não terem, o idoso que não tem, paga um plano de saúde não assistido. Na hora que mais precisa, o Sérgio Santana deve estar comentando comigo aqui, Hélida. A pessoa que tem um contrato de seguro-saúde só tem um direito, só tem um dever, pagar. Direito nenhum. Direito nenhum. Então, voltando à questão dos direitos humanos, eu queria colocar também esse processo perverso, né, com relação ao processo revolucionário latino-americano dos direitos humanos, a questão do bloqueio, que é um bloqueio econômico e cultural, que muitas vezes nós esquecemos. Por quê? O bloqueio econômico que é feito há mais de 50 anos contra Cuba, e Cuba resiste, que é feito hoje contra a Venezuela, que é feito contra a Nicarágua, que é feito contra a Bolívia, que foi feito desconstruído no Equador, que tentou se fazer, fizeram aqui no Brasil. Então, quer dizer, é um bloqueio econômico e também um bloqueio, pior bloqueio que o econômico é o cultural. O econômico mata. Por exemplo, uma vez conversando com juristas da União, juristas de Cuba, advogados da União Juristas de Cuba, eles me diziam o seguinte: Jorge, uma dificuldade muito grande, porque muitas vezes nós queremos comprar medicamento nos Estados Unidos, que fica bem perto, e nós temos que ir comprar na Europa, que é muito mais caro, porque o bloqueio impede, ou em qualquer outro lugar mais distante. Então o bloqueio mata, o bloqueio tira a vida das pessoas. E pode tudo, o bloqueio impede um povo do direito ao desenvolvimento. Impede. E direitos humanos têm relação com o desenvolvimento. Desenvolvimento é diferente de crescimento. Tudo que falam para nós aqui no Brasil hoje, até mesmo dos governos do PT, e agora, mais do que nunca, do Temer, o que está por vir também, parece que vai ser a mesma coisa, é que estão falando de políticas de crescimento, que só interessa a um grupo, uma parcela da sociedade. Só uma classe que se beneficia desse processo. Todos nós trabalhamos em benefício de uma classe. Desenvolvimento, crescimento, é gerar riqueza para todos, todas as classes, não pode só uma classe trabalhar. O que está acontecendo agora é extremamente perverso, que é o ponto dessa conferência, que é a questão do Brasil. Avançando, aí sim, da questão dos direitos humanos da classe dominante, que agora eu quero me referir a esse, que é esse dos 70 anos, né, até mesmo da Revolução Francesa, de 1789, né, e esse da ONU, nós estamos falando de um direito humano, direitos humanos voltados para uma classe, né, muito relacionado, isso é uma visão mesmo de hegemônica, eu estou falando de hegemonia aqui a partir de Gramsci, né, no conceito de hegemonia para acomodação das classes subalternas, das classes oprimidas, da classe trabalhadora, né, como você queira definir, e é uma forma de se acomodar, vamos estabelecer os direitos humanos, vamos conceder alguma coisa, fazer concessões para acomodar um estado de exigência muito grande, que tem que dar, mas só que não dão, aí vão concedendo migalhas. Então, a questão dos direitos humanos, esses direitos humanos positivados, que nós discutimos muito aqui no direito, aqui no próprio Instituto também, muitas vezes, é os direitos humanos do período histórico que nós estamos vivendo. Também eu não quero fugir do período histórico. O período histórico, ele é liberal e é burguês. Não tem como fugir. Estamos nós, como sociedade, os oprimidos, lutando por uma vida melhor para todos e mais justa e equilibrada, que hoje não há equilíbrio. Não há nesse período histórico. O período histórico está sendo marcado por total desequilíbrio. Total desequilíbrio. A idade moderna e a idade pós-moderna ou contemporânea, como fala, é marcada pela desigualdade. Cada vez maior. Todos os dias aumenta a desigualdade social. Como falar em democracia, como falar em direitos humanos numa sociedade que tem pobreza? Impossível. Impossível. Não há direitos humanos diante da pobreza. É o que nós estamos vivendo, no Brasil e no mundo. Esse é o problema do mundo.
E aí, nessa questão dos direitos humanos da classe dominante, e que entra muitos institutos, e nós do direito entramos, nós do direito fazemos parte desse papel, né, vem o próprio direito como um papel de repressor da sociedade, não como um papel de transformador da sociedade. É o papel do direito reprimir. E aí vocês vão ver, nós vamos ver com muita nitidez a utilização das forças repressivas, a utilização das forças armadas, a utilização do Poder Judiciário, do Ministério Público, tudo reprimindo. É todo o aparato legal para reprimir. Reprimir. E fazendo concessões. Fazendo concessões. Agora, encaminhando, eu quero tocar na questão, que é o título, o subtítulo que eu dei aqui, que é a grande festa. Esse título é uma frase do filósofo Daniel Robert Dufour. Ano passado, ele estava numa conferência aqui no Rio de Janeiro, e, em determinado momento, fizeram uma pergunta a ele com relação à questão do Brasil, do governo do PT, de 2003 até 2013, né? Dilma saiu, foi 2016, quando Dilma saiu, ainda não me recordo mais. E ele fizeram uma pergunta, ele falou, olha, no Brasil, me parece, olhando de longe, não quero fazer uma análise do Brasil, mas parece que o Brasil passou por uma grande festa. E realmente, aí fazendo uma análise, não estou fazendo aqui, eu estou fazendo uma citação a ele, mas também sem querer fazer análise de, como que é Sérgio que fala assim, seu Sérgio? Análise de conjuntura. Eu estou cansado, gente, peço desculpas. Não quero fazer análise de conjuntura, mas o que ele quis dizer com isso? Que nós tivemos 13 anos um governo de centro-esquerda, botar assim, define dessa forma, Sérgio que gosta que é cientista político, eu também sou, mas, brincando aqui do Sérgio, né? Mas de centro-esquerda, como o PT, poucas transformações efetivas conseguimos executar nesses 13 anos. Eu me lembro que a comissão da anistia, depois que o Sérgio Muraé saiu de lá, o Marcelo Levené, né, saíram, assumiu lá o outro presidente, resolveu fazer caravanas pelo Brasil. Era festa todo mês. Aí, o segundo mandato do presidente Lula. O presidente Lula chegou aí algumas vezes, o ministro Tasso Genro foi entregar. É importante, mas eu queria usar esse caso da comissão da anistia para mostrar que uma questão tão dura, que foi a questão da memória, da repressão, nós ficamos fazendo festas. E a Comissão da Verdade, quando foi instituída pela presidenta Dilma, que já é um outro lado, não conseguiu levar adiante o resgate da memória. E nós estamos falando aqui de direitos humanos. Agora, falando de direitos humanos, de violação das liberdades individuais burguesas, liberais. O direito ao contraditório, ao para a defesa, ter um julgamento justo. Não estou falando só de assassinatos, não. Não estou falando só de torturas, não. Eu estou falando do respeito do devido processo legal. Uma pessoa que sequer era comunista, ou mesmo que fosse comunista e tem o direito de ser, era presa. E o Poder Judiciário respaldou isso. Eu fiz uma pesquisa nos primeiros 2 anos da atuação do Supremo Tribunal Federal, em julgamento de casos políticos, entre 64 e 66, que o Daniel Arantes vem falar que é dita branda, que a ditadura é só a partir de 68, a pesquisa que eu vi não vi nada de dita branda, eu vi uma ditadura muito brava, com torturas conhecidas pelo tribunal, com os juízes do tribunal concedendo muitas vezes liberdade, mas mantendo as pessoas respondendo a processos indevidos, sem justa causa. Então, o Poder Judiciário, desse direito humano sobre o aspecto liberal, direito de liberdade, temos que resgatar tudo isso, e nós não conseguimos com a Comissão da Verdade. Bom, erros políticos, porque a Comissão da Verdade também não chamou civis que serviram ao regime de exceção, tinha que chamar os civis. Eu vou dar um exemplo. O ministro Delfim Neto, inclusive ele falou esses dias na Carta Capital, eu vi uma entrevista dele, né, não, li no jornal Valor Econômico, sexta-feira, ele dizendo que assinaria de novo o AI-5. Assinaria de novo o AI-5. Falou, está no Valor Econômico de sexta-feira. Esse senhor
que serviu a ditadura, serviu os governos civis, inclusive foi, se não me engano, foi um dos articuladores da área econômica do governo, segundo o governo Dilma, se não me engano, o primeiro governo Dilma, ele atuou muito. Esse senhor tinha que ser chamado na Comissão da Verdade. Não estou querendo usar a Comissão da Verdade como revanche ou como tribunal de exceção, mas eu quero usar a Comissão da Verdade para exatamente restabelecer a memória para a juventude. Porque se nós tivéssemos uma memória, nós não estaríamos passando por esse mal-estar político atual. E muitos jovens, aí jovens eu digo, eu nasci em 22 de janeiro de 68, tenho 50 anos. Então, muitas pessoas da minha geração não têm ideia do que aconteceu. Não têm ideia do que aconteceu. Então, eu não estou falando dos mais jovens, não. Eu acho que os mais jovens da geração de vocês que estão aqui têm até muito mais consciência que a minha geração, do que a minha geração. Então, a memória é isso. Não dá para fazer revisionismo da história. A história, ela é singular. Por que ela é singular? O nome está dizendo. Acontece num determinado dia e num determinado lugar. Nós estamos fazendo história hoje aqui. Isso é história. Não dá para revisar a história. Não dá, é farsa. É racionalismo puro e é farsa. Então, nesses 13 anos de festa, o que nós vimos com relação aos direitos liberais, direitos humanos no campo liberal? Nós vimos exatamente o contrário. Nós vimos GLO. Né? O governo do presidente Lula pediu várias GLOs aqui para o Rio de Janeiro, na favela da Maré, no Complexo da Maré, que é Maré, Alemão, presidenta Dilma também. Nós fomos abrindo o campo. A partir de 2007, com os Jogos Pan-Americanos aqui no Rio de Janeiro, foi criado a Força Nacional de Segurança, que era para dar o Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral, o governador da época, dizia que não tinha condições de dar segurança. Então, o governo federal, no ato de colaboração, criou a Força Nacional de Segurança, que não tem nem previsão constitucional. E disso vem o que vai surgir mais adiante? Tudo dentro de um processo hegemônico de acomodação. As UPPs. Muita gente da classe média bateu palma para as UPPs. E algumas pessoas que também vivem nas comunidades também, achando que poderia estabelecer a paz. E o que nós verificamos foi um fracasso total. Acabou servindo como gueto e um agravamento do estado que nós estamos hoje, que leva a uma intervenção, sem precedentes isso. Eu nunca vi uma intervenção parcial. Como advogado constitucionalista que sou, eu não consigo ver uma intervenção parcial, e em matéria de segurança. E o que é mais grave não é só a intervenção parcial, é o desvio de função das Forças Armadas e as Forças Armadas servirem esse papel, ao se reconhecer como uma guarda, ao invés de atuar como proteção da pátria, como previsto na Constituição, se serve a um papel de polícia, reconhecidamente. Não é papel das Forças Armadas isso. O papel das Forças Armadas é ajudar o país a garantir a sua proteção. O seu povo, somos mais de 200 milhões de habitantes, num país de uma riqueza inesgotável. País agora que descobriu os maiores produtores de petróleo, que hoje não nos pertence mais. Um país que tem as maiores reservas de água doce, que tem a maior floresta do mundo com a maior de biodiversidade. Então, as Forças Armadas têm que proteger o seu povo e proteger o nosso patrimônio. Patrimônio material e cultural do Brasil, que é gigantesco. Nosso país tem uma grande diversidade cultural. E aí vem a questão do pluralismo. E nesse ponto, eu quero, antes de avançar um pouco, botar nessa questão, quero dizer o seguinte, pluralismo, quero dizer o seguinte, autos de resistência, todos aqui não precisam ficar repetindo. Assassinatos nas periferias, isso tudo se deu nesses 13 anos, não mudamos muito. Então, se o porvir é muito negro, entendeu? Mas já está dentro de uma realidade. A diferença é que antes, talvez, nós estivéssemos aí sim, num estado hegemônico em que as coisas vão acontecendo assim, acomodando. E agora, de uma forma declarada. Né? Espero que não aconteça. Espero que não aconteça. Espero mesmo. Espero que não aconteça. E aí, vejam, a emenda da morte, né, que é... Tá bom, Sérgio, 5 minutos, foi necessário. A emenda da morte, que é a emenda 95, o retrocesso que ela trouxe para o Brasil em matéria de direitos humanos. Retrocesso brutal, as pessoas estão morrendo. O museu foi incendiado. Dizem aí
tem a visão contrária, conspiratória. Não, foi porque estavam roubando obras do museu, então atiraram fogo. Mas se foi porque não tinha dinheiro para se manter o museu. Porque essa emenda 95 não só tira o direito das pessoas, mas também como tira o direito da cultura. O direito nosso de ter cultura, da juventude de ter cultura. A precarização do trabalho, relações de trabalho, tem aqui a doutora Manuela Batista, que é uma representante dos advogados trabalhistas aqui no Rio de Janeiro, uma grande advogada no Brasil, presidente da Associação Nacional dos Advogados Trabalhistas, a Abratio. E ela sabe, eu estou falando, defensora de reclamante, a vida inteira. Eu não sei como é advogar hoje na Justiça do Trabalho. Não sei como é. Algo que eu, quando comecei a estudar, já comecei a trabalhar como advogado na Justiça do Trabalho, que nem precisava ser advogado para atuar na Justiça do Trabalho. Então, hoje eu não sei como que vai ser. Diante de tudo que está acontecendo. Um ano dessa reforma trabalhista que não criou um emprego, mentira. Porque falaram assim, não, a reforma trabalhista vai gerar mais emprego. É igual a reforma da Previdência. Eles mentem, dizendo que a reforma da Previdência vai gerar uma aposentadoria melhor. Ao contrário, vai acabar. A reforma trabalhista também é forma de acabar a Previdência, porque diminui a arrecadação dos trabalhadores. Porque a Previdência é cotização. É o Estado, sociedade como um todo, e cada um, os trabalhadores, patrões, recolhendo. É um sistema de cotização muito bem estruturado, e que vem sendo desmontado desde 1994, quando o Fernando Henrique Cardoso instituiu a desvinculação de receita da União, tirando 20% das verbas da Seguridade... Agora é 30%. Da Seguridade Social, desviando para pagar o quê? Pagar uma tal do endividamento público que a gente não sabe nem que existe, que está na mão dos banqueiros. Está na mão dos banqueiros. Então, quer dizer, é aquilo que eu falei, isso é política de crescimento, não é política de desenvolvimento. Mentem vergonhosamente, porque tiram de nós para dar para uma classe somente. E aí, Sérgio, nesses 70 anos da Convenção dos Direitos Humanos, Sérgio, dos Direitos Humanos da ONU, eu diria o seguinte, nós estamos diante de... Se for anunciado, se isso está sendo anunciado, vier a acontecer, é um retrocesso total. Mais do que isso que eu já falei. Por quê? Nós estamos falando de um ministro das Relações Exteriores que ontem, está nos jornais de hoje, disse que não vai cumprir o Tratado da ONU de Imigração. Você já falou isso aqui anteriormente. O futuro presidente, o presidente já empossado, que diz que não vai cumprir o Tratado de Paris, que é com relação à questão do direito ambiental, que é o direito de todos nós. Como diz o professor o Leonardo Boff, é a mãe natureza, a terra é de todos nós, temos que tratar com cuidado da terra, temos que ter cuidado do planeta Terra e não destruir. Em prol de quê? Em prol de enriquecer cada vez mais as pessoas não, um pequeno grupo de menos de 1%, que era 1% e hoje é menos, que todo ano se reúne agora em janeiro em Davos, é para isso? É para isso que nós vamos destruir a terra? E para isso que o Brasil não vai sair do tratado? E a questão da pluralidade? A questão da pluralidade é uma coisa assim, é de respeitar o idoso. De respeitar o idoso, é de respeitar a criança, é de respeitar o doente, é de respeitar o negro, é de respeitar o índio, é não saber, é de respeitar a opção política. O direito sagrado da opção política. Quem não sabe viver com pluralidade não pode viver em sociedade. Não pode viver em sociedade, porque nós temos que saber respeitar. Eu estou aqui manifestando a minha opinião pessoal a respeito do tema. Vocês têm o direito total de discordar do que eu estou falando. Todo direito, isso é um princípio liberal burguês clássico. Então, como que eu vou perseguir uma pessoa que tem uma opção política diferente de mim? Eu tenho que respeitar essa pessoa. Isso só ocorre em estados de exceção. E o estado de exceção, como diz Jorge Agamben, foi fundado exatamente pelo período liberal que nós estamos vivendo. É o estado de sítio, é o estado de intervenção, que nós estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro, é o estado de defesa. Tudo isso é o estado de exceção, que culmina com o estado ditatorial. Então, Sérgio, para fechar, eu quero só lembrar o seguinte: o que fará o Poder Judiciário? Essa fará o Poder Judiciário. Porque o que nós vimos até agora, o desmonte da Constituição de 88, se uma presidenta da República não cometeu um delito de natureza alguma, nem político, nem criminal, nada, foi destituída da presidência da República.
com a chancela do Supremo Tribunal Federal, eu não sei o que vai acontecer com nós. Então, os ministros do Supremo Tribunal Federal têm uma oportunidade de mostrar para a sociedade brasileira que não vão permitir essas ameaças. Está na mesa para julgamento. Está na mesa para julgamento. Quando eu estou me referindo aqui, gente, é a questão, não é do habeas corpus do presidente Lula, que está em julgamento, que tem 2 votos contra o pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, não. Eu estou me referindo aqui a um direito que não é do presidente Lula. É um direito de todos nós, e nós, como advogados aqui, temos que lutar por ele, que é da presunção de inocência. Da presunção de inocência. O que o Supremo Tribunal Federal está fazendo com relação à questão da presunção de inocência é muito sério. É por isso que nós estamos vivendo hoje com a quebra do pluralismo. Porque se ninguém respeita ninguém, dá o direito do Estado opressor chegar a desprender. E você depois tem que provar, não o Estado, autor da ação penal, que tem que fazer a investigação. Então, vejam, é até um trabalho que eu estou desenvolvendo, que é o direito como meio. Um trabalho para a filosofia do direito, em que eu quero fazer a abordagem exatamente da utilização, Sérgio, concluindo, de 2 leis aqui no Brasil, que são leis que vieram de fora para dentro desse processo de aniquilamento dos direitos dos povos oprimidos, que é essa lei que estabelece a organização criminosa, onde está prevista lá essa delação premiada, e o próprio conceito de organização criminosa, em que nós aqui hoje, aqui reunidos aqui, fazer esse tipo de manifestação, a senhora fazendo a defesa aí dos idosos, poderemos ser uma organização criminosa. E estava em causa própria. Então, excelente advogado bom é esse. Esse é um excelente advogado. Isso é um grande advogado. Então, e também a questão antiterrorismo. Então, é o direito como meio. Sabe? O meio é dessa fala que eu procurei falar, que comentar com vocês aqui, nesse período que o Sérgio deu de 30 minutos, relacionado aos direitos humanos. Gente, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, Sérgio. Bom, gente, vamos então para a fase das perguntas. Vamos fazer um conjunto de perguntas e aí eles fecham para nós iniciarmos a cerimônia de entrega da medalha. Nossa, foi tão bom que contemplou a todos os... para não deixar a peteca cair, né? O senhor poderia desenvolver mais esse último tópico da presunção de inocência e a quebra do pluralismo? Mais alguma pergunta? Então, gente, só para fechar, eu vou dizer que, apesar de ninguém ter combinado nada, eu acho que todas as falas elas se completam no sentido de atingir o nosso objetivo, que é provocar uma reflexão, né, claro, e demonstrar todos os problemas que têm sido enfrentados, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós temos tido um processo de triunfo de projetos extremistas, né, aliados ao neoliberalismo. Eu acho que isso tem provocado uma diminuição de direitos, uma série de situações que entram na diagonal e que nós não tivemos tempo de desenvolver, porque isso dariam vários seminários, né, mas que foram colocados nas entrelinhas, como essa questão do judiciário, essa questão, por exemplo, da mídia, instrumentos de lawfare, que é a utilização do processo como estratégia de guerra para tentar dizimar, para tentar acabar com o adversário. Então, eu acho que tudo isso entra na diagonal e vocês podem ter certeza de uma coisa, apesar de 1º de janeiro de 2019, que não está tão longínquo, mas em termos políticos, para nós, essa experiência nova de ter alguém da extrema-direita à frente desse processo político nos deixa aí com uma certa nebulosidade. Vocês tenham certeza de uma coisa: os advogados brasileiros, e aí no caso, Comissão de Direito Constitucional, Comissão de Direito Penal, Comissão de Direito da Integração, através de todas as suas comissões, têm atuado de forma bastante clara
no sentido da preservação daquilo que é o ponto central do nosso estatuto, que é a defesa do Estado Democrático. Já tivemos pareceres aqui contra escola sem partido, por inconstitucionalidade, denunciando várias questões inconstitucionais desse processo do golpe em relação à presidenta Dilma, em relação a várias legislações penais que aumentam a pena, tentam diminuir a maioridade penal. Então, o IAB tem cumprido seu papel. Então, só para deixar isso claro com vocês, porque a instituição ela tem um compromisso histórico e ela não vai sair disso. Nós vamos continuar no bom combate. Jorge, então a palavra é tua. Por favor. Meu nome é Daniela, eu também sou defensora. Tá? E parabéns pelas explanações, eu gostei muito. Para o doutor Folena, eu queria fazer uma pergunta, porque eu achei brilhante a sua exposição e realmente concordei com tudo. E eu tenho notado, quando a gente conversa com as pessoas, até quando eu converso com os meus assistidos, essa questão da presunção de inocência e tudo, que eu justamente dou para eles essa explicação. Olha, se tiraram a presidenta sem crime, se colocaram um ex-presidente na cadeia sem crimes, o que o senhor acha que vai acontecer com o senhor? Óbvio que a gente vai tentar fazer de tudo, mas o sistema parece que é todo feito. Parece não, é feito. Né? Eu falo para eles, parece, mas é feito para justamente obter esse tipo de resultado. E aí, eu não sei se o senhor vai saber responder, mas, enfim, é uma dúvida que me aflige muito. O que a gente, enquanto os estudantes de direito, ou membros do judiciário, ou juristas, de uma forma geral, o que a gente pode fazer para contribuir para que a população tenha consciência disso? A população, a gente conversa com as pessoas hoje, eles acham que é teoria da conspiração, que tem uma influência estadunidense, eles acham que é tudo mentira, que se um juiz deu uma sentença, aquilo ali é verdade, e não se colocam nessa ótica. Eu gostei muito dessa análise, dessa ótica de nós enquanto colonizados. E as pessoas não conseguem, e a gente explica, pode até explicar ou falar coisas parecidas, e as pessoas estão com uma dificuldade muito grande de entender isso, não obstante toda essa depreciação que nós tivemos agora a olhos vistos. E diante disso, também queria que fosse correlacionado a questão da imprensa. Nós hoje temos um país que historicamente é dominado por pouquíssimas mídias dominantes e que doutrinam, né, e conformam toda a nossa população. E a gente, né, as forças progressistas estão meio que, né, sem conseguir ter voz. E como que ficaria isso, a sua posição sobre isso? Obrigada. Eu vou passar a palavra para o Jorge e depois para a Hélida para fazer a conclusão. Só lembrando de um detalhe que eu falei no início aqui, e alguns não estavam presentes, que eu participei de uma conferência lá em Buenos Aires, que foi a Conferência Latino-Americana e Caribenha de Ciências Sociais. E isso foi bastante debatido, né, por conta também das circunstâncias, né, porque tinham várias lideranças, a Dilma estava lá, a Cristina, a Kirchner, tinham várias lideranças, e me chamou a atenção a fala do professor Boaventura de Souza Santos, quando ele fala na necessidade de nós sairmos desses muros aqui, das instituições, das universidades, e a gente tem que ter um projeto militante. E a militância é você partir para o debate, partir para tentar chegar, convencer, tentar dialogar. Então, eu, até aproveitando a sua intervenção, que foi excelente, eu acho que aqui a gente tem que sair, gente, com mais dúvidas do que com certezas. Porque, por exemplo, como nós vamos chegar na classe média? Uma classe média que hoje é revoltada. Ela não quer saber de mais nada. É ser contra o PT. Se o cara tropeçou, a culpa é do PT. Como sair desse dilema? Segundo, como dialogar com as igrejas pentecostais? Como é que nós vamos dialogar? Como é que nós vamos ter uma inserção dentro de uma visão mais ampla da questão específica de um projeto de poder? A questão da mídia. Enfim, nós temos vários dilemas. A questão também, para finalizar, e que também é muito complexa, é a influência das redes sociais. A eleição no Brasil foi considerada a primeira grande eleição, e não vai parar nisso, em que as redes de WhatsApp, elas influenciaram de forma significativa. Então, como é que nós vamos nos comportar, como é que nós vamos sair dessa grande teia de aranha? Então, por isso que eu digo, já vamos sair daqui com mais dúvidas do que com certeza, e isso é muito bom.
Professor Jorge. Obrigado. Agradeço as duas perguntas. Eu acho que a tua pergunta, primeira, tem uma resposta para a pergunta dela. Eu vejo assim. Então, vou dizer o seguinte, com relação à tua pergunta, vou procurar exemplificar a questão da pluralidade e a questão da presunção de inocência. Veja a questão dos povos indígenas. Né? Então, você tem hoje um povo que está sendo o tempo inteiro espoliado da sua terra, sofrendo um processo de esbulho permanente. Não é essa forma, esse julgamento do Supremo Raposa da Terra do Sol, porque esse julgamento foi os índios, os povos indígenas, aparentemente ganharam, mas não levaram, perderam, porque ele estabeleceu o marco temporal, que não existe na Constituição, o tal do esbulho permanente, remitente, né? O índio só tem direito à terra hoje se ele estivesse lutando no dia 5 de outubro de 1988. Ou seja, se ele não estava lutando um dia antes ou um dia depois, deixou de lutar, ele não tem mais direito. Porque você tem que comungar, pela interpretação do Supremo, o marco temporal com a questão da luta pela terra. Então, é uma questão muito complicada. Tá? Esse foi um trabalho que eu desenvolvi de pós-doutorado no CPDA da Universidade Federal Rural, que é exatamente a questão do julgamento de terras indígenas no Brasil. Enfrentando a questão Raposa Terra do Sol. Tá? Então, vem a questão do pluralismo e a questão da presunção de inocência. Então, se você vê um índio, hoje, colocado, e vem a questão da mídia, se o índio está lutando pelo direito dele natural de acesso à terra, que pertence a ele, aí o Sérgio até falou dos Mapuches, porque o povo Mapuche não reconhece o Estado chileno, não conhece o Estado argentino, porque eles são anteriores. Então, se aquele povo está lutando pelo que pertence a ele, que é o direito sagrado, o direito natural dele, então o que acontece? Presume que ele é o dono. Então, a partir do momento em que nós começarmos a trabalhar, ter uma visão, não respeitar a presunção de inocência, do direito de lutar, do direito de eu poder recuperar aquilo que me pertence, até mesmo a função social da propriedade que foi tomada, foi grilada, esse é o termo vulgar, mas é o termo adequado, o índio passa a ser bandido. Passa a ser bandido. O olhar nosso para o povo indígena é que ele é que cometeu o delito, e não nós. Então, é uma inversão total. E isso nós carregamos para tudo. Desde de um jovem sem esperança, sem oportunidade numa favela que está portando um R15, que vem um candidato, futuro governador, dizer que vai na cabecinha, ou seja, quebrou até o direito, olha só, um juiz fala isso, um ex-juiz dizer o seguinte, quebrou com um princípio liberal anterior a tudo, que é do direito de defesa, que é o devido processo legal. Então, se está com arma, eu mato, não dou direito de defesa. Então, a presunção de inocência, mesmo eu estar portando uma arma, ela deixou de existir, porque eu sou negro, eu sou pobre, eu não respeito, não vejo você mais pela pluralidade, pela sua origem. Não respeito mais pela coloração, pela minha origem social. Então, eu mato. Então, isso é muito sério. Ou a gente vai garantir, porque garantir a presunção de inocência é garantir o devido processo legal, que me parece que é o nascimento do Estado dos direitos liberais. Não é isso, Sérgio? No 1215, né? Magna Carta. O direito feudal, direito de defesa. Então, veja que o que eu estou querendo tratar, não sei se eu procurei usar o exemplo dos povos indígenas, para poder isso serve para o negro, serve para o homossexual, serve para o militante do Partido Comunista, serve para o militante do PT. Hoje nós estamos vivendo aqui, o Sérgio falou aqui há pouco, da questão do Holocausto, né, do antissemitismo praticado contra o povo judeu. O professor fez a colocação muito bem firme, ou seja, houve um antissemitismo. Então, hoje também, o PT, tudo é o PT. Eu critiquei o PT aqui. Mas tudo de mal que acontece, de corrupção, se tem corrupção no serviço público, é o PT. Pode ver que é o PT. E aí vem, Daniela, a sua questão, né, que é a questão que você levanta, como nós podemos fazer. Eu acho o seguinte, nós estamos diante, e vi a mídia também nesse papel, eu acho, gente, que nós estamos passando, como eu falei, por um brutal processo de concentração de renda. De renda, de receita. Isso revela uma coisa, a meu ver, muito simples. Ou seja, nós estamos diante de uma feroz luta de classes. Ninguém quer falar mais isso. Ninguém quer mais resgatar. Isso não tem... Porque o Marx que colocou a questão... Mas não é Marx, pô. Luta de classe faz parte de todo o período histórico. Todo o período histórico é marcado por uma classe social dominante contra uma classe dominada. Essa luta vai sempre existir.
Eu não sei qual se vai ter um outro período histórico por vir, espero que tenha, melhor, e que não haja mais necessidade disso. Mas se tiver, com opressão e repressão, vai ter luta de classes. Vai ter simples pessoas se insurgindo. Então, a tua pergunta, eu vale nessa questão da luta de classes. Né? Trabalhadores do mundo univos. Ou seja, o momento agora, gente, é o seguinte, é o meu modo de ver, as pessoas têm que se unir dentro da pluralidade. Todos têm que se unir. Se unir e ter a consciência de classe. Aí sim, agora que nós temos que ter consciência de classe. Trabalhador que está despolitizado tem que ter consciência de quem ele é. Ele é explorado, ele recebe um salário, ele vende o que ele tem a força a mão de obra dele. Então tem que se unir, não é de montar sindicatos. Não é de montar sindicatos. Negros, né, tem vários problemas históricos, raciais, tem que se unir. E, de uma forma geral, eu não quero fazer a união por segmentação, porque é isso que a hegemonia quer. Porque a hegemonia trabalha com segmentação. Segmentar é negros, mulheres, né, diversos grupos. Né? Eu estou querendo falar aqui de uma classe, por isso que eu comecei pela opressão. Os oprimidos vão ter que se unir. Se nós achamos que temos um governo que vai reprimir, todos vão ser reprimidos, gente. Não vai ter que vai se salvar disso, não. Algum momento todos seremos reprimidos, então vai ter a covardia. Então, eu acho que o caminho, sabe, não tem jeito. Os grupos se aproximarem. E a mídia faz parte do processo econômico. Ela é isso. Né? São os donos da informação, da cultura, né, que está dentro desse processo de concentração de capital, que explora os trabalhadores. A mídia não são os jornalistas. Os jornalistas são trabalhadores, né, que prestam sua força de trabalho para as empresas de comunicação social. Veja como que a mídia surge, né, por panfletos. É como todo o processo capitalista, né, concentrador, e pela revolução tecnológica, vai se transformando e vão se aproveitando daquilo. Como tudo na vida, nesse processo que nós estamos vivendo. Espero ter respondido as perguntas difíceis.